pessoal da torcida tricolor, o São Paulo estava em Lima, ia viajar e nem viajou, não precisou, acabou jogando lá mesmo, com portões fechados e conseguiu uma vitória muito importante, muito necessária, apesar de ter passado um sufoco, apesar de ter deixado o torcedor muito apreensivo. Esse é o vídeo de jogo do começo do São Paulo na Sul-Americana, e um começo com uma vitória bastante importante, já que o adversário era um adversário muito fraco e que provavelmente terá muitas dificuldades em pontuar no grupo. Então, se o São Paulo perdesse o jogo ou empatasse, que era o resultado que ele tinha ali no primeiro tempo, a coisa podia ficar bem complicada. Então, nós tivemos aí alguns destaques no jogo, muitos deles negativos, mas a gente teve também alguns jogadores que entraram, deram uma dinâmica, jogadores que surpreenderam, que a gente não esperava muita coisa, como o Igor Vinícius, por exemplo, que entrou bem hoje, mas nós tivemos muitos destaques negativos, e principalmente ali na defesa, já começando com o Volpe, que fez um jogo muito ruim, no sentido que toda bola que foi pro gol mesmo acabou entrando, e ele teve uma participação muito pequena no jogo, né, assim, de tocar e tal. Arboleda e Miranda também muito mal, Miranda assim sem tempo de bola, apesar de terem feito, os dois terem feito gols, e o São Paulo ter tido ali uma cobrança de pênalti no final da partida, um pênalti duplo no Juan, como falou o Rafael, né, na transmissão da Comebol TV, aliás, comentarista incrível, vou começar até passando a bola para você em cima de um comentário dele, mas só uma ressalva, que isso vai voltar ainda ao assunto, o Luciano bateu, bacana, legal ver que o cara tem essa capacidade de decisão, que é um jogador que não foge à responsabilidade, mas o São Paulo tem um batedor, ele se chama Reinaldo. Estava em campo, deveria ser a prioridade ali, é só isso. E não é nem procurar problema nem nada. Você vai colocar o cara que tem maior índice de acertos quando você precisa do resultado e tá ali o 2-2 desenhar. Dito tudo isso, e eu falei para você que eu ia fazer um comentário, porque os comentários muito bons na transmissão da Comebol TV, você já tinha antecipado da qualidade do jornalista que fazia ali a transmissão, e ele fez, logo de cara ali, explicando qual era o modelo, o jeito de jogar do Rogério Ceni, ele colocou ali quais jogadores estavam fazendo as funções dos titulares. Você podia começar daí, Gabriel, só para deixar todo mundo colocando aí a estrutura do São Paulo e quem estava fazendo o papel de quem, mais ou menos? Podemos. Em relação ao pênalti, muito rapidamente, essa discussão já tinha acontecido em outros pênaltis, né? A diferença é que em outros pênaltis se deixou o Reinaldo bater no Mirassol, coisas assim, e agora o pênalti está empatado aos 45 do segundo tempo, a gente decidiu trocar o batedor. Que bom que deu tudo certo, mas que não é para acontecer. Dito isso, com o time todo modificado, a gente teve uma linha de defesa. Em teoria, eu cheguei a imaginar que o Rogério pudesse voltar ao 4-3-3 no começo do ano, porque ele já tinha falado que queria o Patrick jogando mais por dentro. Então não imaginei que o Patrick, até pela falta de forma física, fosse jogar aberto. E aí foi uma mescla das duas coisas, porque era um 4-4-2, só que o Patrick o tempo todo jogando por dentro, para o Reinaldo utilizar o corredor. Então era basicamente a mesma formação, sem um homem de referência. Então o Luciano mais vindo buscar jogo ali como um segundo atacante, fazendo o que seria a função do Éder, mas muito mais na característica do Luciano, até porque o São Paulo precisava muito mais construir nesse jogo do que se fechar, combater. Não era para ter feito o que fez hoje, a gente já vai entrar nesse ponto da atitude do São Paulo hoje. Mas São Paulo precisava muito mais desse ponto e o Rigoni ficando um pouco mais à frente. A gente tinha um Reinaldo passando ali, utilizando o corredor esquerdo, o Patrick caindo um pouco mais por dentro, como se fosse ali um Alisson, só que um Alisson com bem menos mobilidade, atuando numa faixa muito menor do campo, bem lento, bem, assim, sem combatividade nenhuma. Então, mas enfim, era para ser a função do Alisson por ali, o Marquinhos, a função que era do Igor Gomes, numa característica completamente diferente, totalmente diferente, muitas vezes isolado. O jogador do São Paulo era vai Marquinhos, basicamente era isso. O Colorado também numa característica muito diferente, mas no que seria o Nestor, ali chegando estranho, mais né? próximo, não são os mesmos jogadores, são características completamente diferentes. Aí ele chegava muitas vezes. Um pouco o Nestor quando fazia o papel de marcador? Lá no começo do ano que a gente falava, no caso do Colorado, porque parecia muita dificuldade de fazer. Assim, a própria ideia do Rogério, assim, o Marquinhos pegava a bola, em vez de você ter como o Nestor fazer uma associação ali, encostar para jogar, o
Colorado ia para a área e joga a bola na área. Mas ele é alto, ele é forte, isso aqui não dá para você ficar desde o minuto 1 jogando bola na área de qualquer jeito, com a jogada do Marquinhos ali. E sem você tentar se aproximar. O São Paulo não tinha triangulações pelos lados, o Moreira subia pouco, até para liberar mais o Reinaldo, até o Reinaldo perceber que estava começando a ficar bem complicado o jogo ali nas costas dele e parar de subir, e aí o São Paulo concentra no primeiro tempo um ataque pela direita, concentra no segundo tempo um ataque pela esquerda, os dois setores do Marquinhos, né, que trocou de lado no intervalo, e o Luan fazendo a função do Pablo Maia, Luan voltando ainda, muito pouco combate, o São Paulo com muito pouco combate, então assim, essa era mais ou menos a ideia de jogo, só que assim, em termos de características, era um outro São Paulo completamente, não dá para você comparar Alisson com Patrick, não dá para você comparar Marquinhos com Igor Gomes, não dá para você comparar Miranda e Arboleda com Diego e Léo, principalmente num jogo que o São Paulo precisa construir, e nenhum deles, é quase constrangedor, você vê eles tentando construir o jogo e não sai nada, zero, alguém tem que vir pegar a bola do pé deles para tentar levar para frente. Mesmo por ironia, eles terem sido os autores dos gols do São Paulo no primeiro tempo, né? Porque, o cara, primeiro do Arboleda. Você bateu o primeiro do Arboleda foi o do Arboleda foi muito bonito, não o toque do Arboleda, mas toda a construção da jogada, né? Desde o cruzamento, do Marquinhos ajeitado do Luciano e Arboleda oportunista. E o gol do Miranda foi cobrança de escanteio, ok, cabeceou bem, né? É uma característica que ele tem, mas tem um lance do Miranda, cara, que eu até coloquei assim, até tu, puxa, era o dia de até tu, né? Que ele vai proteger a bola. E ele meio bizarro, é muito bizarro. Fundo, quase. E é muito curioso, porque assim, quando logo começa o jogo, o São Paulo abre o placar, eu vou sempre acompanhando ali, obviamente que é uma bolha, isso é só. Mas muitos torcedores falando, pô, tá vendo? Acho que tá todo mundo muito magoado com a final e do Paulista, do estadual. E aí, tá vendo? Tivesse colocado esse time, mas foi falar isso, a zica veio, papum, os caras empataram. Então, aí já deu aquela chacoalhada, porque assim, e óbvio que era uma piada muito recorrente, né? São Paulo jogou sem altitude, é muito importante frisar isso, que eu até comecei o vídeo falando, São Paulo ia viajar, não viajou, não enfrentou a altitude e ainda teve portões fechados, não tinha um panorama melhor, então era uma oportunidade que assim se apresentou e o São Paulo tinha que fazer o resultado. O Gabriel explicou isso no pré-jogo para os membros 9305, que este é um time que todo mundo vai fazer ponto em cima. Né? Provavelmente é um time que não vai pontuar. É muito provável que se jogar sem altitude, a se chance de terminar com 0 ponto, 1 ponto no grupo é considerável. Se for para altitude, aí é melhor para São Paulo, porque aí só o São Paulo não vai ter jogado na altitude, a gente vai inverter o que aconteceu naquela Libertadores lá de 2020, na época do Diniz, que só o São Paulo jogou naquela altitude horrenda e acabou comprometendo tudo. Mas o São Paulo teve muitas dificuldades, porque nessa falta de altitude, eu estava falando dessa piada recorrente, faltou atitude ao São Paulo mesmo. Né? Então, alguns jogadores se destacaram negativamente com, assim, o Miranda foi um caso, o Rigoni não acertava nada, assim, a bola queimava no pé, e em alguns momentos a presença do Rigoni mais atrapalhou o time do que ajudou, porque a construção ia para ele, não tinha intensidade, ele melhorou um pouco, e aí me corrija se eu estiver errado, no fim da partida, já quando entrou o Igor Vinícius, o Rigoni conseguiu acertar algumas bolas, eu estou dizendo assim, não quer dizer, não foi a redenção na partida, mas perto do que ele estava jogando, ele começou né? E aí, assim, impressões que eu tive de pessoas que entraram muito bem no jogo. Obviamente, o Juan, deu um pouco mais de intensidade ali. Para mim, o Gabriel Neves, para mim, foi um jogador que foi fundamental, apesar dele ter errado uma bola, ele foi dar uma estourada, a bola foi para trás, foi meio bizonho, mas assim, aquela coisa dele tentar sempre a inversão de jogo, eu acho que isso ajudou muito, e é um cara que se oferece muito, Gabriel. Ele tem muita mobilidade, o seu xará, né? O Gabriel Neves, toda hora ele se apresenta e ele toca a bola muito rápido, então deu uma dinâmica um pouco diferente. E o Igor Vinícius me surpreendeu hoje. Assim, teve uma matada de bola com muito... Sabe, o Igor Vinícius, às vezes, é muito estranho, cara. Porque em alguns momentos ele faz umas jogadas bestas. Eu lembro de um tombo que ele tomou à toa, porque eu tomei um na Copa One Futebol e todo mundo ficou me comparando com ele.
E hoje ele deu uma matada na bola de quem sabe muito, assim, sabe mal, aquela matada assim que você fala. Não, e não foi só isso, também deu mais mobilidade, correu, entrou com bastante intensidade. Tô tentando lembrar se mais alguém entrou bem no tinha o Toró, né? O Toró também. O melhor substituto foi o Thales, né? De todos. Sim, sim. Nossa, o Thales foi. Mas aí tem a ver com isso, com características, né? Ele conseguia ter uma característica mais próxima do que a gente Assim, precisava. aí você tem o Igor Vinícius, que entra, conseguiu competir nos minutos que teve em campo. Você tem um Thales ultra competitivo, muito intenso, muito dinâmico, fechando linha de passe, recuperando bola, mantendo o São Paulo no ataque. O Gabriel Neves também tem essa característica de conseguir pressionar ali na frente, está mais inteiro fisicamente que o Luan, que não joga há 200 anos. Né? Só uma informação que o Rogério fez a coletiva em espanhol, não sei se você já chegou a essa informação para você. Eu vi aqui no Twitter, então depois eu vou assistir. Mas o Gabriel Neves tá mais inteiro que o Luan, tem essa facilidade de pressionar, e assim, quando você vê um Thales, um Igor Vinícius, um Gabriel dando uma pressão maior no jogo de hoje, vai chamar muito a atenção, porque aí a gente volta porque é principal nessa partida de agora. O jogo saiu da altitude e foi só para capacidade técnica ali, né, tática e tudo mais, em condições normais, digamos assim. A atuação do São Paulo, ela é inaceitável. Ela é inaceitável e ela poderia ter comprometido ou encaminhado uma dificuldade muito grande de classificação. E no pior dos casos, eles poderiam ter comprometido um eventual planejamento do São Paulo. Porque se o São Paulo consegue ir bem, eventualmente tem um duelo contra o Jorge Wilstermann, ganha do Jorge Wilstermann lá a 2.550 metros de altitude, ganha do Everton semana que vem, começa a encaminhar a sua classificação e de repente se classifica até de maneira antecipada. Isso significa que o São Paulo pode ganhar algumas datas aí de descanso, consegue, nesse calendário, focar em outras competições que vai precisar. A estratégia do São Paulo hoje só levar reservas está correta. Agora, não dá, é inaceitável o que a gente viu em termos de postura, de atitude, de intensidade, de combatividade, de tudo. É inaceitável. Alguns jogadores andando em campo. Não pode acontecer. Em nenhum cenário. Na altitude não poderia acontecer. O Patrick é um desses. O Patrick está completamente fora de forma. Completamente fora de forma. Muito, cara. Muito. Sem condições de jogo. De um nível intenso de fato, do que um time profissional precisa, um time de primeira divisão de Campeonato Brasileiro precisa, tá sem condições, então jogou lento, zero combate. O Andrés Colorado sem a bola, muitas vezes andando, trotando, olhando para nada, passando o nego atrás dele, e ele, não sei, desligado do jogo, com a bola até fez uma partida razoável também, não foi nada de excepcional, mas fez uma partida razoável. O Rigoni não pode, cara, aquilo não pode. Aquilo, assim, é para chamar o cara, chega em São Paulo, beleza, chega no dia seguinte, amanhã eu acho que esses caras vão ter folga, então tudo bem, porque acho que já vão chegar lá durante o dia, ou de manhã, não sei o quê, não tem o que fazer, vai todo mundo ter que dormir, então normal. Aí no sábado, o São Paulo vai voltar com o elenco completo para treinar, chamar o jogador e falar, meu, que é isso, cara? Isso não é aceitável. Você não pode continuar jogando assim. Não é que foi uma vez. É que há quanto tempo que ele tá jogando dessa maneira? É algo que, assim, eu vou falar particularmente, né, o erro técnico, eu entendo. Se ele tivesse se dedicando, correndo o tempo inteiro, aquele gol que ele perdeu contra o Botafogo foi pura displicência, passa. Mas, assim, não dá para o jogador entrar e não correr, não dá para o jogador entrar e não competir, não dá para o jogador entrar e ficar sendo displicente, não dá para o jogador entrar e ficar passeando em campo, não tem intensidade, não tem combatividade, não dá, é absurdo. O nível de futebol do Rigoni, cara, não é aceitável para a gente jogar bola sexta-feira à noite aqui perto. Não é aceitável. Exatamente, não é aceitável. O Gabriel, ele fez o quê? Não, complemento. Não, e só para complementar, o Luan ainda tá fora de forma, tudo bem. Dá para entender. Eu acho que normal. O Reinaldo é outro que não tem a menor noção tática das coisas. Eu acho que o Rogério teve uma falta que o São Paulo jogar bola na área, que ele toma uma atenção, uma chamada ali, ó, tá invertendo o batedor aqui, tem que ir lá. A gente já tomou um gol lá daquele jeito, ninguém vai cobrir lá. Ele até fala da bola descoberta, alguém tem que ir lá. Então o Reinaldo, depois que o São Paulo toma o gol de empate e começa o
Teixeira, que é o único jogador ali tecnicamente um pouco mais consciente do Ayacucho, começa a cair por ali e ficar no mano a mano com o Miranda, ele começa a segurar um pouco mais. Só que, cara, é nulo. E aí, quando ele não te oferece nada ofensivamente, é um jogo catastrófico, porque ele não consegue ser um jogador equilibrado. Ou ele vai te oferecer um cruzamento do gol, um chute forte, vai bater um pênalti, qualquer coisa assim, ou ele não consegue ser útil pro time. O Igor Vinícius, ele consegue de vez em quando falar, não, pô, o Igor Vinícius fez uma boa partida defensivamente, até alguns clássicos, né, teve uma época que ele ia bem nos clássicos, né, segurava alguns jogadores, Soteldo, do adversário, tudo mais. O Reinaldo não tem essa partida, defensivamente é um jogador que não existe. Então assim, cara, não dá para você jogar um jogo que você precisa da vitória, principalmente jogadores que, em teoria, estão brigando por uma titularidade, estão brigando por mais minutos, desse jeito. O São Paulo colocou em risco hoje um jogo que não podia sair sem os 3 pontos. O São Paulo colocou esse jogo em risco pela postura, por não pressionar sem a bola, por não trocar passes, sabe, circular o jogo lento. O Rogério perdeu a paciência com isso hoje, não tinha torcedor no estádio, dá para ouvir. O Ayacucho tinha espaço para dominar, escolhe o passe. Isso não existe, cara. Lateral direita também estava sendo problemático, mas eu ia falar do Rigoni. Desde a saída do Crespo, ele fez 20 minutos contra o Red Bull Bragantino. Desde ainda antes da saída do Crespo, é importante. Desde antes da saída do Crespo. Com o Crespo ele já estava muito mal. Ele teve uma passagem muito boa ali que encantou o torcedor, e que foi mesmo, que ele apresentava um futebol diferente e tal, e aquela coisa provocativa, ele é bastante ousado, só que desde antes do Crespo sair, já não estava rendendo, e aí nós tivemos esse agravante. Com o Rogério tentou, e o cara não correspondeu contra adversários fracos no Paulista. Hoje era um adversário fraco, então um jogador tecnicamente habilidoso, como é o caso do Rigoni, era um cara que podia fazer algo diferente, não fez, errou tudo que tentou, e que nem te falei. Não dá, cara, muito. Não pode. Nos minutos finais, quando o São Paulo dá aquela injeção, já com as entradas do Thales Costa, com as entradas do Toró e do Igor Vinícius, que o São Paulo começa a pressionar pouco antes de sair o gol, aí a gente percebe um Rigoni, um lampejo de Rigoni, muito longe do que a gente precisa, mas um lampejo de Rigoni de se dedicar um pouco, de pelo menos tentar inverter uma bola, de tentar cruzar, porque, cara, ele eu não até vi isso, assim, não, pelo respeito. Então, mas assim, foi coisa assim. Porque ele é um jogador, ele é ambidestro, ele tem qualidade técnica. Sim, pô, a gente pegar um Rigoni e a gente, com todo respeito, exaltar ele, porque ele fez uma inversão de jogo, não é exaltar, eu sei que você não tá fazendo. Mas tô falando, olha, o Rigoni, depois que o São Paulo tá inteiro na pressão contra o time ultra frágil, e ele tá em campo há 85 minutos, pô, ele deu uma inversão de bola. Pô, não existe isso, cara, pelo amor de Deus. Sim, não, mas eu tô falando assim, parecia estar com mais vontade nesses minutos finais, parecia ter sido contaminado por aquela pressão ou ter entendido isso, mas estava muito, muito mal. E que nem se falou, às vezes a displicência, porque é um cara que tem expediente e cruza de cara sempre em cima do marcador, caraca, toda vez. E isso quando não perde bola ou quando enfia, ele não vai. Quem que foi que fez um passe muito bom? O Gabriel Neves. O Gabriel Neves faz um passe muito bom, enfiada na área para ele, e ele tá desatento, mas a bola foi boa. Então, assim, é um desperdício de bola. Primeiro lance do segundo tempo. Eu acho que foi. No campo, ele domina mal e toca errado. É um absurdo, sim, cara. Sozinho, bola morta, sozinho. E essa do Gabriel Neves, acho que foi a segunda ou terceira participação dele no jogo, e foi isso. Uma inversão para cá, um toque para lá, chama o jogo. Que parecia que ele queria mostrar mesmo pro Rogério: olha, eu sou uma opção, porque faltou isso. Cara, faltou jogador que falou. Jogador que entrou falando: ei, Rogério, eu sou uma opção, Thales, o Juan, até o Toró, tá? E o Igor Vinícius. Todos esses entraram: ô, Rogério, olha para mim aqui. Porque o restante, cara, parecia que tava acho que você colocou isso no Twitter, num jogo de society, de amigos. E lá a gente ficaria pé com os caras, falando: cara, o que você tá fazendo? Esses são os caras que têm menos minutos e se mostraram ali, porque, obviamente, para mim, o melhor de São Paulo hoje foi o Luciano, só que o Luciano, ele nunca saiu do radar do Rogério. Então, assim, os que não estão no radar... Sim, é verdade. O Luciano é um titular, que tava... E aí falar do Volpi, né? Porque, assim, o primeiro gol, ok. Eu acho até que ele dá muito azar. Mas eu não sei se o Volpi sentiu esse tempo que ele não é titular, se treino, se era uma noite ruim, porque assim, o segundo gol não é para tomar.
Aquele segundo gol não é para tomar. Não tem desvio, né? A bola vai direto. Direto. Então, não é para tomar. Ah, mas acontece. É uma bola difícil. Sim. Não é um frango e tal. Mas não é um goleiro do que a gente espera o Volpe. Não é para tomar. E aí, logo em seguida, ele falha num cruzamento que, cara, não vou falar que foi displicente, mas não dá, entendeu? Para um cara que também tá ali. Ainda o cruzamento, para mim, é o pior de tudo. O cruzamento ali é um erro muito grosseiro. Grotesco. Porque não tem dificuldade. O cruzamento, fiquei esperando o desvio, não teve o desvio, tudo bem, ok. Mesmo assim, que eu te falei, não é uma falha grotesca o gol, mas não é um gol que... Eu acho que o goleiro, assim, salvo lance muito específico, o goleiro tem que estar preparado para a bola direta. E se tiver desvio, matou o goleiro. Tudo bem. Por isso que, assim, tem gente que acha que foi falha. O Jandrei faz uma defesa boa, assim, que a gente comenta, inclusive. Sim, contra o Palmeiras. Mas no mesmo jogo contra o Palmeiras, tem gente que acha que é falha o gol do Palmeiras no Morumbi. Eu acho que não. Ali não tem o que fazer. Ali é uma pancada, que tem um desvio em cima dele, a bola ainda sai completamente do raio de ação dele, ali não tem o que fazer. Mas teve muita gente que falou da montagem da barreira, talvez, mas aí no gol de hoje, uma bola mais lenta, cara, você tem que estar preparado para a bola indo direto pro gol. A menos que o jogador já tá posicionado na sua frente, a bola tá indo na cabeça do cara. Agora a bola tá balão, não balão, né? Baita chutaço. Sim. Mas você tem que estar preparado para a bola que tá indo no gol. Você não tem ninguém devidamente já posicionado para claramente desviar a bola. Então, assim, um erro aí, só que o outro erro não existe dificuldade, é você sair na bola e pegar a bola. Fosse na altitude, vá lá. No nível do mar, você sai e pega a bola, soca a bola, faz o que você quiser, mas não passa lotado da bola, pelo amor de Deus. Sim, e assim, aí depois teve um escanteio que ainda, nossa, no último minuto ainda teve aquele escanteio que o Luciano desvia e a bola bate na trave. Mas ali não tem nada a ver. Não tinha muito o que fazer, mas eu tô dizendo assim, sabe o cara que não tem, não, mas eu tô dizendo, o cara não teve nenhuma intervenção positiva no jogo, assim, nenhuma defesa, e não conseguiu participar, nem com os pés, assim, foi um jogo muito ruim. O máximo ali no segundo tempo, ele jogou, acho que o mapa de calor dele no segundo tempo é quase do Luan no primeiro tempo, é quase no meio de campo lá. Cara. Eu ia te perguntar sobre isso também. Primeiro tempo, o time de São Paulo vai fazer um gol, os caras vão naquela loucura que você tinha falado mesmo, que é do time mesmo, empata, aí São Paulo vai lá, faz o gol, os caras vão lá, empatam de novo, não, os caras fazem o gol. Eles viraram o jogo. Os caras viram e daí o São Paulo empata. E aí, beleza, os caras ficam em campo ali, fazem ali a rodinha e conversam. E acho que os caras olharam e falaram, cara, então, dá. Tipo, assim, me deu essa impressão. Não é aceitável, porque assim, tava muito fácil. Porque os jogadores tinham tempo para dominar a bola, fazer passe, não sei o que. O São Paulo tinha. Primeiro, a gente já falou, Andrés Colorado, quase bola no Marquinhos, bola no Marquinhos, bola no Marquinhos, e o Marquinhos sozinho pela direita. No máximo, o Moreira chegava de vez em quando por ali com ele para fazer essa jogada. Marquinhos, área, porque o Colorado tá lá na área. Não encostava ninguém para jogar com o cara, fazer uma triangulação, tentar uma jogada pelo chão. O Colorado, quando não tinha a bola e quando o São Paulo não estava na linha de fundo, ele não percebia, ele percebeu isso acho que duas vezes. Uma, ele recebeu a bola, e aí acho que ele toca mal, ele toca no meio, quando essa bola acho que era para inverter lá do outro lado, acho que era o Rigoni entrando sozinho, ou era o Luciano, e ele toca no Rigoni, enfim, tava Rigoni e Luciano passando, ele toca em um, era para tocar no outro. E depois ele, de fato, ataca esse espaço e não solta uma bola nele. Ele percebeu duas vezes. O caminho do primeiro tempo inteiro era ali. Entre o ala, que acompanhava o Marquinhos, e o zagueiro pela esquerda ali, da defesa do Ayacucho, que tinha um corredor gigantesco para o São Paulo usar e abusar. O Thales poderia ser essa peça, o Rogério coloca o Thales no lugar do Patrick, ou seja, do lado oposto. Patrick e Marquinhos e Reinaldo batem um pouco de cabeça, não é a primeira vez que isso acontece. O Rogério até dá orientação, um abre o outro por dentro, não sei o quê, essa batida de cabeça, aí o Thales acabou ficando no meio disso, aí aquele lado esquerdo, por já ter o Marquinhos por ali, por o Marquinhos estar com o pé esquerdo, que vai ter tendência a levar a bola para a linha de fundo, enquanto o Rigoni no outro lado vinha por dentro, e já tinha o apoio do Reinaldo, o Thales não tinha esse espaço para fazer infiltração. A infiltração estava do outro lado, ali pelo lado direito, entre ala e zagueiro, e o Ayacucho se fecha mais no segundo tempo, né? E fica, isso que eu ia falar, na verdade, o Ayacucho se fechou pra caramba no segundo tempo. Eu cheguei a ter medo de falar assim, cara,
Me lembrei do que você falou no último vídeo que a gente faz, né? Na live, que Guardiola fala: se você tem duas linhas ali de 5 jogadores, você não vai conseguir, fica difícil para qualquer time. Né? Mas Sim. mesmo nessa Mas que não era situação, o caso, faltava mas intensidade do São Paulo muito. ali. Então, assim, aí quando entra o Thales, isso melhora um pouco, na O troca de Gabriel passe ali. também. O Gabriel também, quando entra o Igor Vinícius, quando o São Paulo começa a equilibrar um pouquinho os ataques pela direita, eu achei que o Rogério acabou tirando ali o Marquinhos para colocar o Toró. Para mim, Não fez sentido. Exato. poderia ter tirado o Rigoni. Sim, sim, total. Eu entendo a ideia dele de, não, eu tirei o Marquinhos porque o Rigoni estava na ponta, ele vinha por dentro, e o Marquinhos não tem tanto essa característica de vir por dentro pelo passe, para servir alguém. O Marquinhos é mais Dá vir para por entender a dentro. lógica. Próxima área, mas assim, podia ter dado um pouco mais de equilíbrio para lá, porque quando ele inverte o Marquinhos, jogos contra o Mirassol, que também não é um grande adversário, ele troca o Marquinhos lá para a direita, o São Paulo, que não estava atacando pela direita, onde estava o Moreira, também naquele jogo, o São Paulo passa a ser mais agudo, passa a equilibrar mais os ataques, passa a ter duas opções, principalmente para abrir mais a defesa e ter mais lances de mano a mano. O pênalti sai num lance em que o Thales ele não faz essa infiltração com profundidade, né? Ele não ataca o espaço para ir receber até a linha de fundo ou sair na cara do gol, qualquer coisa assim, mas ele dá a opção por dentro, ali na frente da linha da bola, ele recebe esse passe na meia-lua, os jogadores vão fazer um bloco nele, ele tá ali na meia-lua, ele consegue girar rápido e servir o Toró fica no mano a mano. Ele tinha a opção do drible, ele tinha a opção do cruzamento, ele faz o cruzamento é muito bom, lá na segunda trave, e o Juan acaba sofrendo o pênalti ali no rebote, né? Nesse meio tempo todo, a principal arma do São Paulo era o Luciano, que era quem no primeiro tempo tentava dar alguma intensidade, vinha buscar jogo, às vezes tentava passe de primeira, às vezes tinha um preciosismo de segurar a bola, de tentar o drible diferente. Tinha um negócio ali da cota Luciano, mas era Luciano. mas era disparado ali o melhor jogador do São Paulo e o mais objetivo também, e era o que tentava gerar mais jogo para o São Paulo. Então, foi o destaque do jogo, deu assistência do primeiro gol, bateu o pênalti. Marquinhos dá um chute bom, que é o primeiro chute que São Paulo dá no segundo tempo, que o goleiro faz uma bela defesa, e logo em seguida ele sai, e eu fiquei pensando, putz, deixa o moleque. Vinha o Toró, tinha ali 2 moleques, né? Mas tudo bem, entendi. O GF não era o que eu teria feito. Para ficar abusando do cruzamento, precisava ter o equilíbrio dos dois lados ali. Você tentava jogar ali com o Reinaldo, com o Marquinhos depois do Toró, o Thales encostando por ali, e quando você chegava para fazer o cruzamento, você precisava ter um Rigoni, um Moreira e depois o Igor Vinícius, porque estava muito fechado o Ayacucho, então você podia ter um pouco mais de liberdade para os laterais, porque você estava com o Miranda lá atrás, estava com o Arboleda lá atrás, estava com o Luan e depois o Gabriel Neves lá atrás, contra um jogador que estava um pouco mais avançado do Ayacucho. Aí você tinha que, obviamente, contar com uma recomposição defensiva. Deu um bicão, o cara dominou a bola, primeiro que já tá 3-1. Segundo que, você vai precisar que o Thales volte, você vai precisar que outros jogadores façam essa recomposição, e você tinha jogadores suficientes, você não estava no mano a mano, estava completamente largado, não teve nada disso. Então, para fazer o que saiu, o gol. O gol do São Paulo, o cruzamento do Marquinhos pro Luciano, é isso, o São Paulo chegava na linha de fundo, aí a defesa acompanhava para o cruzamento, a bola vem para trás, a defesa está saindo, o Marquinhos joga essa bola no segundo pau para o jogador que está entrando, que justamente a infiltração que o Luciano faz tão bem. São Paulo precisava ter isso, precisava de um Rigoni entrando lá do outro lado, de um Igor Vinícius, um Moreira entrando do outro lado. Quando a bola estava do outro lado, a mesma coisa por aqui. Então, o São Paulo não conseguiu ter esse repertório. Tinha o Thales conseguindo dar muito mais dinâmica por ali, só que ficando preso ali no setor esquerdo, faltou o melhor entrosamento ali do Reinaldo, primeiro com o Marquinhos, depois com o Toró, e do outro lado, o São Paulo não tinha opção. O São Paulo estava preso àquele setor do campo, preso ao Luciano tentar achar um passe, tentar achar uma enfiada de bola, tentar sair da área para receber depois, tentar deixar alguém numa condição melhor, e aí, de resto, muita decisão errada, né? É quando conseguia chegar no mano a mano. Na sua opinião, Toró sofreu pênalti? Cara, eu só vi o replay uma vez, tem um braço ali, eu não sei dizer. Não dá pra Sendo honestamente, eu precisaria ver de novo, não sei. Cara, com VAR eu acho que dava, porque é muito... Aqui no Brasil era muito pênalti, mas assim, se é pênalti de verdade ou não sei. Agora, no Campeonato Brasileiro marcam, e tem que marcar porque vão marcar para todo mundo. O do Juan foi duplamente pênalti, cara. Foi pênalti para Dedéu. Do Juan é muito forte. Tipo, até assim, foi pênalti duplo. O principal desse jogo aí, cara, é entender que, de novo, eu acho que o São Paulo fez certo. Esse time com altitude ou sem, é que sem era muito favorito.
mas com altitude, tinha condições de, com uma estratégia correta, com jogadores com a intensidade correta, cabeça e tudo mais, competir e vencer o Ayacucho. Agora, se for nesse nível de atuação, esse time não classifica. Não classifica. Esse time não vai. Esse time, de novo, com esse nível de atitude, podem jogar os mesmos jogadores quinta-feira que vem. Não tem problema nenhum. Só que é diferente, tá? Diferente em termos de postura, perda de posse, porque o Everton é muito melhor. Tecnicamente, é o melhor adversário que o São Paulo vai enfrentar. E o The Strongest é organizado. O Jorge Wilstermann é organizado. Eu estranhei, eu falei, The Strongest, caraca. É organizado e primeiro vai enfrentar o São Paulo a 2.550 metros. Eu já ia falar que o Strongest é mais forte. Que é Strongest. Gabriel, eu sei que isso não é justificável, tá? Mas a falta da torcida, que é um negócio que a gente acostuma em pandemia, e é muito triste, eu odeio portão fechado, aquilo é quase não futebol. Isso pode ter afetado de alguma forma a intensidade dos jogadores, essa coisa, não ter. Porque, sabe assim. Isso... Não, cara, não. O nível que foi o jogo podia estar sem torcida, bizarro. Podia estar sem estádio, podia estar sem bola. Não pode. Não pode. Não dá para o jogador. Não dá para ficar. Se tem um treino lá, aquele treino fantasma que o técnico faz só para orientar posicionamento, não dá para o cara ficar trotando daquele jeito. Não dá para você ser displicente daquele jeito, sem intensidade. Não dá. É inaceitável. Então, assim, eu concordo com a estratégia de rodar o elenco, porque o São Paulo consegue se classificar com esse time. E consegue, assim, é favorito com alguma margem. Só que esse time precisa estar a fim de jogar. O Patrick não dá para jogar, põe outro. Põe o Thales, que tá mais afim, não tá preparado, não tá 100%, mas vai competir pelo menos. A diferença hoje do Thales pro Patrick é brutal. Então, hoje, no jogo de hoje, né? Isso é coisa que me preocupa, né? Porque assim, a gente tem aí, chegou o Andrés Colorado, que foi um pedido do Rogério, chega o Patrick naquela troca pelo Lisieiro, que a galera disse que não foi troca, mas foi. E aí você vai vendo assim, que tipo, aí a gente tem o Pablo Maia e a gente tem, né, que acabou meio que tomando ali a posição. É difícil, né, cara? Você vê um Thales Costa, você vê uma molecada que você fala, pô, será que precisava ter vindo esses caras? Não podia ter vindo um outro jogador com outra característica, de repente, né? E o Patrick é um negócio que, assim, eu acho que o São Paulo tem que parar, pegar o cara e falar, cara, vem cá. E vamos você não vai ser mais relacionado até entrar em forma. Pô. Exato, pelo amor de Deus, cara. Porque, assim, cara, a palavra é constrangedora até. O cara não consegue correr, o cara não consegue. Você vê que o cara tá pesado, o cara tá andando em campo num jogo que é muito importante pro restante da temporada. E veja, eu tô dizendo mesmo, do cara não ter condição, e não é crucificar, é recuperar o cara, porque já foi feito esse investimento. O São Paulo fez um investimento para ter esse jogador, e ele tem algumas características que entrava naquele tal perfil vencedor, aquela coisa toda que a galera fala, ok, entendo, mas se o cara não tem condição, não adianta insistir, porque o cara tem perfil, porque hoje esse perfil não apareceu. O perfil só vai aparecer se o cara tá em forma. Porque, olha, gente, quando você vê um cara andando em campo, se tem uma coisa que motiva, é a ação ali, né? Você vê que quando o Igor Vinícius entra, quando entra o Juan, quando entra o Thales Costa, você vê que a intensidade do São Paulo muda, porque quando chega um cara correndo, um cara contagia todo mundo. Você lembra quando o Kaká voltou, no retorno do Kaká? Que a galera viu o cara correndo, ele não era o mesmo Kaká. Estava muito longe do Kaká, que conquistou o mundo. Marcava pela ponta, corria para desarmar, se doava pelo time. Exato. E aí o que acontece? Outros jogadores que nem tinham tanto dessa característica, caso do Ganso, por exemplo, que é muito fã do Kaká, começaram a ter essa intensidade porque desperta. Aí você vai ver um jogador que vem como símbolo de garra, né, como símbolo de, pô, esse cara é mordedor. Mudança de perfil. Exato, e aí você vê o cara não tá correspondendo. Então, assim, aliás, mudança de perfil, tomou 4-0, desculpa te interromper, mas falando sério, tomou 4-0 do rival há 4 dias, perdeu a eliminatória pro rival,
aí você vai enfrentar um time, o 10º colocado do campeonato peruano, você é o reserva, você tem obrigação de ganhar o jogo e você tá metendo lá dança. Desculpa, cara, é É muita verdade, falta eu de tinha me noção. esquecido. É Eu tinha muita me falta esquecido. de noção de onde você tá, do momento que você tá vivendo. Aproveita que mudou o perfil aí, esse negócio não, mudou o perfil. Aproveita, avisa os caras aí, porque contra o Mirassol foi a mesma coisa. Você tava no Do jogo de vexame eliminação do pro Mirassol, Mirassol você sai, foi você isso. sai, você sai perdendo de 2-0, você busca o 2-2, pô, dancinha, 2-2, bicho, você tem que ganhar o jogo, cara. Aí hoje com 3 minutos, a dancinha você tomou 4-0, cara. 4-0 do rival, 4-0 do rival. Você perdeu a eliminatória pro rival. Pô, pra quem, em última instância, perdeu o título. Um título Sim. aí, o glorioso Campeonato Paulista, perdeu. Pô, aí você vai fazer dancinha contra o Ayacucho, cara. E o Ah, pior, não, 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 e o não, pior não, do não, que não. tudo É isso, muita falta de que noção. além de perder por 4 gols de diferença, além de perder uma final, você perdeu uma vantagem de 2 gols. É muita Porque falta de noção, desculpa. você tomar uma goleada olha, o Palmeiras golear o São Paulo é um resultado possível, assim como o São Paulo podia ter goleado o Palmeiras. Agora, é difícil você golear quando você precisa golear. Essa era a situação que o São Paulo tinha. Aí o São Paulo sai disso para dançar em Lima, depois de ter um portão fechado. Sim, sem dúvida nenhuma, uma falta de noção tremenda. E assim, não é nem a gente querer procurar pelo em ovo, é só a gente estar comentando uma coisa que isso não combina com a tal mudança de perfil. Tanto que o Gabriel citou um lance do Mirassol, quando a gente tinha, em teoria, o pior perfil do mundo lá atrás, com o pior técnico do mundo, da história da humanidade, o pior elenco do mundo da história da humanidade, e a atitude era a mesma. A mesma coisa, vamos fazer dancinha aqui e tal. Então, assim, preocupante. E aí, acho que o saldo é perceber isso, né? É estranho ver o Reinaldo como reserva, né? Assim, que tantos anos como titular, e a lateral esquerda preocupa um pouco se o Wellington. Porque o Wellington teve um jogo ruim até agora. Foi contra o. Pra mim, o Wellington, eu fico muito mais preocupado vendo o Reinaldo do que pensando no jogo ruim que o Wellington teve, honestamente. E aí eu te pergunto, qual seria uma outra opção ali? Ah, não, não. Pra mim, a opção é o Wellington. Não, não tem outra Não, opção. não, A não. outra Sim, opção sim. é o Wellington. Wellington, mas você acha que São Paulo tem que pensar o Não, Léo na não. frente do Reinaldo? A menos que você queira tirar o Léo da zaga, que eu não acho que deva acontecer. Pra mim, o Léo é zagueiro. O zagueiro titular do São Paulo hoje é Léo e Diego. Pra mim, não tem nem discussão em relação à dupla. Aliás, é uma das posições que menos tem discussão. Para mim, a dupla de zaga hoje. Até porque se tinha dúvida do porquê que esses caras não jogavam, hoje tá bem claro porque que eles não jogam. Por vários motivos: técnico, tático, mental, físico, por todos os motivos que você quiser, tá explicado aí porque que o time titular vinha sendo e continua sendo aquele. Mas a lateral esquerda é essa. O São Paulo não tem um elenco vasto. Então você tem o Wellington. Quando tiver o Wellington, provavelmente vai ter que jogar com o Reinaldo, a menos que você identifique que para alguma partida específica seja melhor você tirar o Léo e você coloca ali o Miranda ou o Arboleda, mas o São Paulo não tem essa opção. No Campeonato Paulista, mal o Wellington teve chance de jogar, então não adianta nem falar que devia ter colocado outro lateral esquerdo, Petri, por exemplo, porque esquece, a menos que o Rogério queira improvisar o Moreira por ali, que eu acho que não vai acontecer. O Moreira tem qualidade para jogar, está acostumado a jogar um pouco na lateral esquerda também, mas não acho que seja o caso também. Então, acho que é isso. Fizemos um recap, assim, né? Porque esse não foi apenas um vídeo de jogo, porque, olha, o jogo foi um horror, viu, gente? São Paulo precisa desse tempo, precisa dessa conversa do Rogério, precisa dos devidos puxões de orelha, mas é uma vitória que traz um peso muito diferente e vai ajudar muito no segmento da temporada. Que é o que a gente falou. São Paulo tem muitos desafios e essa coisa da estratégia agora foi possibilitado com essa vitória. Essa vitória pode trazer alguma tranquilidade. Obviamente, vai depender de um monte de outras coisas. Desafio agora, já no fim de semana, né? Então, é Aliás, isso. é importante registrar, né? O São Paulo dos próximos. Depois do Atlético Paranaense, tá? Vai ter o Atlético Paranaense agora. Depois, os próximos 7 jogos do São Paulo, 6 são fora de casa, tá? Então, depois do depois do Everton, o São Paulo vai ter 7 jogos em que 6 são fora de casa. O São Paulo vai ter Flamengo no Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Juventude, ida da Copa do Brasil. No fim de semana pega o Caxias do Sul, Bragantino, no sábado. Aí vai para Bolívia. Aí na segunda-feira, aí tem o seu jogo em casa, o único, contra o Santos, numa segunda-feira. Na quinta vai para o Chile
e no domingo vai para Fortaleza. Essa é a sequência do São Paulo, depois do jogo contra o Everton. Então, assim, o São Paulo vai precisar dessa rodagem do elenco, vai ter essa semana agora no Morumbi, Atlético Paranaense e Everton, e depois vai ter essa sequência aí de viagem atrás de viagem, vai para o Rio de Janeiro, vai para Caxias do Sul, volta para cá, vai para Bragança, depois vai para Bolívia, um jogo em casa, vai para o Chile, do Chile vai para Fortaleza. Cara, o São Paulo vai precisar fazer essa dosagem aí, até em termos de viagem, parte física também. Para que a gente tenha um bom começo de brasileiro. Mas enfim. Então agora a gente volta no dia do jogo mesmo, né? Porque domingo. Já é daqui a pouco, domingo. Domingo estamos de volta. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se for ter algum vídeo antes, a gente avisa. E nós estamos devendo uma retrospectiva, cara, que daqui a pouco emenda com a outra. Então, a gente faz uma retrospectiva 22, 23, né? Beleza. Então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.